Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos apresentar os fenômenos termoquímicos. Os dois tipos de fenômenos termoquímicos. Então, bem-vindo ao vídeo, vamos lá. Bom, os fenômenos termoquímicos que nós vamos estudar são basicamente reações químicas, né? E essas reações químicas são de duas naturezas, tá? Ou elas serão endotérmicas ou elas serão exotérmicas. Não tem uma terceira alternativa. Ou é endotérmico ou é exotérmico um fenômeno químico, tá certo? Bom, a energia que nós estaremos considerando nos fenômenos termoquímicos será o calor, tá bem? Então, ou uma reação química libera calor ou absorve calor. Não tem saída. Então, o primeiro tipo é quando o calor é absorvido para que o fenômeno aconteça, né? Então, aqui tem uma panelinha de pressão funcionando, né? E aqui dentro existem alimentos sendo cozidos, e o cozimento é um fenômeno que, para acontecer, é necessário que o calor seja absorvido, né? Então é uma reação, o cozimento, né, é um conjunto de reações químicas que para acontecer precisa de calor, tá? Então esse é um tipo de fenômeno. O outro tipo de fenômeno é quando o calor é liberado, né? Então a queima, de uma forma geral, todo tipo de queima libera calor. Todo tipo de queima acaba resultando em liberação de calor. Quando o calor é absorvido, a reação química é chamada de endotérmica. Endotérmica. Esse prefixo endo quer dizer para dentro, né? Então, os fenômenos endotérmicos são aqueles que precisam de calor para acontecer. Por outro lado, os fenômenos exotérmicos são fenômenos que liberam. Exo quer dizer para fora, né? Esse prefixo aparece, por exemplo, em exoesqueleto, né? Que é o esqueleto de fora dos animais que o possuem, né? Como os insetos, os aracnídeos e tal, né? Então, exotérmico são os fenômenos que liberam calor, tá? Quando acontecem, liberam calor. O exemplo bem fácil é a queima, né? Então, endo significa para dentro, né? Então, os fenômenos endotérmicos, eu preciso de calor para acontecer, precisa entrar calor no sistema para que o fenômeno aconteça, né? Então, termo quer dizer calor e exo quer dizer para fora, né? Então, exotérmicos são os fenômenos que liberam calor para fora do sistema onde está acontecendo. Agora, para a gente entender esse fenômeno em termos gráficos, tem aqui, embora não sejam reações químicas, né? Mas são fenômenos físicos, assim, que a gente conhece, né? Que são as mudanças de estado físico da nossa querida água, né? Então aqui você tem, por exemplo, o gelo, né? A água no estado sólido, tá certo? Então o que você tem no estado sólido? As partículas com pouca mobilidade, elas estão ali organizadas, né? Com pouca mobilidade. E aí, se você aquece o gelo, o que acontece com ele? Ele vai derreter, tá certo? Ele vai derreter. Então eu posso, se eu aquecer o gelo, ele vai sofrer um processo de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. No estado líquido, as partículas, elas estão mais agitadas, né? E nós vimos no último vídeo que a agitação das partículas é medida por uma grandeza chamada temperatura, né? Então a temperatura mede a grandeza, a agitação das partículas. Partículas mais agitadas significa temperatura mais elevada, maior temperatura, né? Ok? E maior temperatura implica em mais calor, em mais energia térmica presente no sistema, tá certo? Então você tem aqui o estado sólido, com um grau de agitação mínimo das partículas. No estado líquido, o grau de agitação já está maior, as partículas estão mais afastadas umas das outras e já tem maior mobilidade, né? Agora, se você aquecer o líquido, o que acontece?
ele se transforma em vapor. E no estado de vapor, as partículas estão muito mais agitadas, completamente livres umas das outras, né? E se elas estão mais agitadas, elas têm maior temperatura. E se elas têm maior temperatura, significa que o sistema tem mais calor ali presente, tá certo? Então, muito bem, se a gente considerar os 3 estados físicos, não é? Como em relação à quantidade de energia, eu pergunto para você o seguinte, tá bom? Imagine que eu queira colocar esses 3 estados físicos nesta linha de entalpia, né? Entalpia. Entalpia é o conteúdo energético do sistema, tá? É quanta energia térmica tem lá no sistema, tá bom? Digamos assim. Então você tem aqui uma linha que mostra o crescimento e eu quero colocar então nesses 3 patamares cada um dos estados físicos. A pergunta é, qual desses estados físicos tem menos energia? Qual desses 3 estados físicos tem mais energia? Tá bom? Então a pergunta é, quem é que eu vou colocar em cada um desses patamares? O sólido, o líquido e o gasoso. Quem eu vou colocar aqui em cima como tendo mais energia? Muito bem, aqui em cima eu vou colocar o gasoso, né? Porque o gasoso, ele tem mais energia, tem maior temperatura, tá certo? Aqui embaixo, quem é que tem menos energia dos 3 estados? O sólido, muito bem, o sólido, né? Então o sólido tem menos energia. E aqui no meio está o estado líquido, tá certo? Então numa escala de entalpia, né? Num gráfico de entalpia, o estado gasoso fica em cima. O estado sólido fica no mais baixo patamar. E o estado líquido fica no valor ali, no patamar intermediário, tá certo? Bom, a representação de um fenômeno endotérmico. Como os fenômenos endotérmicos são representados. Uma das coisas que você tem que saber, uma das habilidades, das competências que você tem que ter, é a capacidade de ler, né? De ler outras linguagens, como equações, como gráficos, tá? E no estudo da termoquímica a gente tem a presença desses gráficos ali muito constante, tá certo? Então você vai precisar aprender. Então isso aqui se chama equação, tá? O que está dizendo essa equação? Primeiro, que fenômeno nós temos aqui? Nós temos a água no estado líquido como reagente. Antes nós temos a água no estado líquido e essa seta está indicando uma transformação, tá certo? Então antes você tinha água no estado líquido e depois você tem água no estado de vapor. Como se chama este fenômeno? Como é o nome da passagem da água do estado líquido para o estado de vapor? Muito bem, é chamado de vaporização. É chamado de, se esta vaporização estiver acontecido sob o aquecimento, é chamado de ebulição, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Então veja que eu tinha água, né? Tinha água, e aí eu fornecia a esta água calor, tá? Portanto, a gente até pode dizer que esse fenômeno foi a ebulição, né? A ebulição, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor sob a ação do calor, tá certo? Então veja que este fenômeno é um fenômeno endotérmico. Para a água passar do estado líquido para o estado vapor, ela precisou do quê? De calor, né? Eu precisei inserir calor, precisou entrar calor no sistema para que a água passasse do estado líquido para o estado de vapor, tá certo? Muito bem, como é que esse calor, ele não costuma aparecer deste lado, né? Normalmente ele aparece do lado direito da equação. E aí, vejam, isso aqui é uma equação, tá? Esse calor que estava positivo do lado esquerdo, ele pode passar para o lado direito da seta, né? Essa seta funcionaria como um sinal de igual, numa equação matemática normal, né? E aí, veja, aqui era mais calor, passou para o lado direito, menos calor. Então, veja,
Uma forma como um fenômeno endotérmico vai aparecer é através das equações. E nas equações ele vai aparecer com sinal positivo do lado dos reagentes. Pode aparecer. Mas o que é mais frequente é o calor aparecer depois da seta. E se ele aparecer depois da seta, ele vai aparecer com sinal negativo. Negativo. É um detalhe importantíssimo, tá certo? A outra forma como um fenômeno endotérmico vai aparecer para você é através dos gráficos, tá? Através dos gráficos. E neste gráfico de entalpia, aqui você tem reagente antes da seta. E aqui você tem produto depois da seta, certo? Muito bem. Então vejam, quem é o reagente desta equação? A água no seu estado líquido. Ok? A água no seu estado líquido é o reagente. E quem é o produto desta reação? A água no estado vapor, ok? A água no estado vapor. Esta seta equivale a esta aqui, né? Neste gráfico, o que eu tenho? Reagente se transformando em água. Veja que aqui fica claro que a água no estado líquido tem menos energia do que a água no estado de vapor, tá bom? Como é que eu calculo a diferença de energia, a diferença de entalpia neste fenômeno? Bom, então vamos imaginar que aqui o conteúdo de energia, a entalpia da água, seja 10 unidades de energia, ok? E aqui em cima, olha, mais um pouco, seja 15 unidades de energia, ok? 15 unidades de energia, quaisquer, tá? Muito bem. Como é que eu calculo a variação de entalpia? Ora, a variação de entalpia é muito simples, tá? A variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial, ok? Bom, só que a entalpia final é sempre a entalpia do produto, ok? Então a entalpia dos produtos menos a entalpia de quem? Dos reagentes. Então é sempre produto menos reagentes, o ΔH, tá certo? Bom, então aqui é muito simples fazer. Ora, para determinar o ΔH, eu vou fazer entalpia dos produtos. Quanto que é a entalpia dos produtos? 15. Menos a entalpia dos reagentes. Quanto que é a entalpia dos reagentes? Neste caso hipotético, né? 10 unidades. Então a gente faz lá ΔH, 15 unidades menos 10 unidades. Ora, 15 menos 10 vai dar 5 unidades positivas, né? Então, o que significa? Que a entalpia, a variação de entalpia num processo endotérmico sempre será maior que zero. Sempre será maior que zero. Então, o que o professor quer que você compreenda aqui? O que ele quer que você compreenda? Que você consiga identificar a representação de um fenômeno endotérmico, tá? A representação. Como é que esse fenômeno pode ser representado? Por equações, e aí você tem que ficar ligado no calor. Ele pode aparecer do lado esquerdo da seta com sinal positivo, ou do lado direito com sinal negativo. O fenômeno pode aparecer na forma de gráfico, e quando ele aparece na forma de gráfico, a seta é para cima. A seta é para cima. Reagente fica embaixo, produto fica em cima. A setinha é para cima. Fenômeno endotérmico, setinha para cima, ok? Endotérmico, setinha para cima. O ΔH é sempre maior que zero, tá certo? Muito bem. E o próximo fenômeno, exotérmico. Como é que um fenômeno exotérmico pode aparecer? Tá? Como é que um fenômeno exotérmico vai aparecer? Então vamos lá. Veja esta transformação aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Ora, eu tinha água no estado líquido, aí eu tirei calor desta água, tá? Eu resfriei, é isso que significa tirar calor, é resfriar, tá certo? Então tinha água no estado líquido, resfriei, tirei calor dela e ela se transformou em água sólida. Esse fenômeno é chamado de solidificação, ok?
solidificação. A passagem da água do estado líquido para o estado sólido é um fenômeno exotérmico. Eu tenho que tirar calor do sistema para que o fenômeno aconteça, tá certo? Bom, então veja que o calor aqui está do lado esquerdo da seta com sinal negativo, ok? Bom, esse calor pode passar para o lado direito. Como é que acontece? O que eu tenho que fazer? Veja, isso aqui é uma equação matemática também, né? Uma equação química, mas aquilo que funciona para as equações matemáticas funciona também para as equações químicas, tá? Então, se eu transfiro, se eu mudo de lugar esse cara, né? Se eu mudo de lado esse cara e levo ele para o lado direito, o sinal muda, ok? Olha lá. Então, o fenômeno exotérmico pode aparecer com o calor do lado direito, com sinal positivo. Exatamente o contrário do anterior, tá certo? Bom, a outra forma que vai aparecer isso é através do gráfico. Olha só o gráfico de entalpia. Veja, agora a seta é para baixo. O reagente vai ficar em cima e o produto vai ficar embaixo, tá certo? Por quê? Ora, por uma coisa muito simples, né? Porque entre a água líquida e a água sólida, quem tem mais energia, quando as partículas estão mais livres, mais soltas, mais agitadas, é no líquido. Então, aqui em cima vai estar o líquido, aqui embaixo vai estar o sólido, tá certo? Então, aqui em cima vai estar a água líquida, aqui embaixo vai estar a água sólida. E a seta agora é de cima para baixo, tá bom? A seta é de cima para baixo. Como é que eu calculo o ΔHI? Então, vamos imaginar, né? Eu tinha dado aqui para a água líquida uma determinada quantidade de energia, que era 10, né? Então, imagine que eu tinha dado 10 unidades aqui, portanto, aqui vai ser menor, supondo que seja 5. Ora, como é que eu calculo isso daqui? Muito simples, né? ΔH, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Ora, entalpia dos produtos 5, certo? Entalpia dos reagentes 10, certo? Então vai ficar ΔH 5 menos 10, certo? 5 unidades menos 10. Ora, isso daqui vai ficar o quê? 5 menos 10 vai dar menos 5. Obviamente, o ΔH vai ser menor que zero, tá bom? Então, nos fenômenos exotérmicos, ΔH menor que zero. Amigo aluno, querida aluna, você precisa saber isso daí, tá? Quando no gráfico a setinha for para baixo, fenômeno exotérmico. Quando a setinha for para cima, fenômeno endotérmico, tá bom? ΔH menor que zero, exotérmico. ΔH maior que zero, endotérmico, tá bom? Precisa saber isso, tá bom, meu querido? Bom, então como é que os fenômenos são representados, tá bom? Veja, esse slide, ele resume tudo que a gente viu até agora, tá bem? Então, olha lá. Você tem aqui 3 formas como na equação um fenômeno endotérmico vai aparecer. Então, atenção para o calor. Reagente mais calor. Entenda que você tem o reagente, está entrando calor no sistema, né? Então, quando entra calor, quando o calor entra para acontecer, então é endotérmico, né? Então, calor desse lado, mas você sabe bem que o calor pode passar para lá, né? Ele vem com sinal negativo. E o que é importante? ΔH maior que zero, setinha no gráfico para cima. Setinha para cima, tá certo? Bom, o contrário, nos fenômenos exotérmicos, o calor, veja, você tem o ambiente, aí você tira calor do ambiente. Você tira calor do ambiente, ó. Você tinha água líquida, você tirou o calor do ambiente. Então, ela menos o calor tal. O calor pode passar para o lado de cá positivo, tá certo? E o ΔH vai ser menor que zero. Setinha de cima para baixo, fenômenos exotérmicos. Ok, meu querido? Estes são os 2 tipos de fenômenos termoquímicos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.